Muito prazer, meu nome é Nathan, sou especialista de investimentos CEA, certificado pela Ambima, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre os títulos públicos federais. Os títulos públicos federais eles são títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, que tem como responsabilidade também fazer a gestão de toda a dívida pública do Estado. Então, o Estado ele tem ali suas receitas, ele recebe via impostos e contribuições sociais e suas despesas que ele vai realizar por meio de investimentos, por meio de políticas sociais, entre outras coisas. Quando essas despesas superam as receitas, ou seja, ele faz uma política fiscal muito expansionista, ele precisa de formas para que ele possa financiar essa dívida. E uma das formas que ele pode efetuar isso é por meio da emissão de títulos públicos federais. Então, esses títulos públicos são uma ótima forma tanto do Estado se financiar quanto da pessoa física ou jurídica ter acesso a um meio de investimento seguro e que pode trazer uma rentabilidade interessante tanto no curto quanto no médio prazo, dependendo do perfil e objetivo que aquele investidor ele pretende alcançar. Então, os títulos públicos eles são 5 e nós vamos falar sobre cada um deles, e desmembrando as características e o que é interessante para cada investidor levar em conta ao adquirir, ao colocar um desses títulos em suas carteiras. Então, o primeiro desses títulos é a LTN, ou a Letra do Tesouro Nacional, ou também como ela é conhecida de Tesouro Pré-Fixado. A LTN ela tem rendimento nominal com deságio sobre o valor de face. Então, o que isso significa? Primeiramente, ela tem um valor fixo. Então, você quando compra essa LTN, você negocia um valor que você vai receber no vencimento. Então, supondo, comprei uma LTN hoje com um valor no vencimento de 10%. Então, eu vou receber essa rentabilidade anual na minha LTN. Caso eu decida vender essa LTN, esse título, antecipadamente, ou seja, eu não queira esperar até o vencimento, carregar aquele título até o vencimento na minha carteira, eu vou ter que seguir uma relação importante. A relação do preço unitário e as taxas de juros. O preço unitário é aquele valor que eu paguei no meu título. A LTN, ela sempre tem o valor final no vencimento, você sempre recebe R$1.000 por ela. Então, caso as expectativas de juros do mercado estejam maiores do que no momento que eu comprei a minha LTN, o meu preço unitário no momento que eu vou vender, se eu vendi antecipadamente, ele vai cair, fazendo com que eu possa, inclusive, tomar um prejuízo naquela operação. Então, é importante a gente tomar cuidado com essas relações entre preço unitário e taxa de juros, que é uma relação inversamente proporcional. Então, sempre que as expectativas do mercado estiverem de taxa de juros, que as taxas de juros vão subir, não é interessante eu adquirir esse tipo de título, porque o preço unitário dele vai tender a cair e caso eu não levá-lo até o vencimento, eu tendo a tomar um prejuízo com a operação, mesmo sendo um título de renda fixa. Aqui, a importância da gente entender um pouco que por mais que o título ele carregue esse nome de título de dívida, título de renda fixa, ele tem essa variação, tem aquilo que a gente chama de marcação a mercado. E isso é o que faz muitos investidores que entram desavisados incorrerem em certos prejuízos. Então, tomar atenção no momento que você vai aplicar no cenário econômico é essencial dentro da sua carteira. Então, um outro título interessantíssimo
que é um título público federal também, são as LFTs. As LFTs, também conhecidas como Letra Financeira do Tesouro ou Tesouro Selic, ela é um título pós-fixado. Então, diferente da LTN que a gente viu anteriormente, que é um título pré-fixado, ou seja, você fixou aquela marcação anteriormente, o valor que você iria receber no vencimento, aqui não, você fixou um índice de referência. E o índice de referência aqui que você fixou é a taxa Selic. Ou seja, o seu título ele vai variar ao longo do tempo de acordo com a taxa Selic. Então, aqui é interessante para períodos onde a taxa Selic está subindo, porque você vai buscar ganhos de juros reais. Você está buscando isso para a sua carteira, essa proteção e esse rendimento. Então é interessante a LFT que ela pode pagar um rendimento ao par, ou seja, exatamente aquilo que o mercado está pagando, com deságio sobre o valor de face. O valor de face é o valor inicial ali, então é um pouquinho a mais do que o mercado ele vai pagar naquela taxa Selic, ou com ágio sobre o valor de face, ou seja, um pouquinho abaixo do que o mercado está pagando na taxa Selic. Essa relação se dá de acordo com a oferta, demanda. Isso vai determinar se o mercado vai pagar exatamente ao par, ou se ele vai pagar com deságio ou com ágio sobre o título. Então aqui, como eu expliquei, é interessante obter esses títulos em momentos onde a expectativa do mercado é que o governo, o Banco Central vai efetuar um aumento nas taxas de juros. Um outro título bem interessante é a NTN-B principal, ou seja, Nota do Tesouro Nacional tipo B, ou também como é conhecida, Tesouro IPCA. Então esse título também, assim como a LFT, é um título pós-fixado, ou seja, ele acompanha um índice de referência. Só que diferente da LFT, que o índice de referência que ele acompanhava lá era Selic, aqui vai ser o IPCA. E diferente da LFT, que era só pós-fixado, ou seja, só acompanhava o título, aqui vai acompanhar o IPCA mais um percentual de juros pré-fixados. Então, o objetivo da NTN-B é pagar um rendimento real ali para o investidor. Então, pagar inflação mais um percentual pré-fixado. Então, ela é um título muito interessante ali para quem quer ter a proteção de poder de compra e quer também ter um rendimento real ali no longo prazo. Importante sempre tomar cuidado com o aumento da taxa de juros também, porque você vai, assim como o efeito lá na LTN, aqui também tem um efeito de subiu a taxa de juros, caiu o preço unitário. Então, aquela parte pré-fixada da NTN-B, ela sofre com essa marcação ao mercado também e pode incorrer aí, por mais que o título está pagando um rendimento real, pode incorrer aí uma perda de ganhos na parte pré-fixada. Outro título também que acaba se confundindo com esse é a NTN-B, só, sem o principal. Também conhecida como Tesouro IPCA com cupom de 6% ao ano. Então aqui, esses três títulos que nós falamos até agora, eles são títulos que não pagam cupom. Ou seja, você vai receber, você pode resgatar, porque o Tesouro Nacional ele permite que principalmente ali a pessoa física consiga fazer negociações diárias, só que você não vai receber rendimentos anteriormente. Para você resgatar o valor, você precisa vender aquele título. Agora, esse título, quando a gente fala de um título que paga cupom, ele vai permitir com que o investidor ele tenha rendimentos semestrais em sua carteira sem
resgatar o título. Então aqui ela é uma das principais vantagens desse tipo de título, né? Como a NTN-B principal, a NTN-B é um título pós-fixado, título híbrido, né, que a gente chama, que é um título pós que acompanha a variação do IPCA mais uma taxa pré. Só que ela paga ali em torno mais ou menos 3% do rendimento por semestre, que dá 6% no total no ano. Tem essa vantagem de você poder ter um rendimento antecipado sem precisar resgatar o título, mas tem algumas desvantagens também que você perde os juros compostos sobre a operação. Ou seja, quando você recebe aquele rendimento, no final do primeiro semestre, o rendimento posterior vai incidir sobre o principal novamente. E você acaba perdendo aquela rentabilidade acumulada que os outros títulos eles proporcionam. Outro risco também é que caso o investidor pretenda reinvestir aquele rendimento obtido, ele pode ter ali o risco de reinvestimento que a gente chama, ou seja, ele pode não encontrar uma taxa tão interessante quanto aquela taxa primária. Então ela é ideal para investidores que desejam obter esse rendimento semestral, ou seja, para quem pega um título muito longo e não quer esperar todo aquele tempo para ter um retorno, já quer ter ali retornos semestrais, antecipação de retornos, né? Então essa modalidade de título é indicado para esse tipo de investidor. E por fim, o último título que o Tesouro Nacional nos permite adquirir são as NTN-Fs, são a nota do Tesouro Nacional tipo F, que também é um título pré-fixado, né, semelhante ali à LTN, só que ela permite ali, ela paga juros semestrais de mais ou menos 5% ao semestre, o que dá em torno de 10% ao ano. Então os títulos públicos nacionais, eles são títulos bem interessantes, né? Justamente porque, como eu falei lá no início, são títulos extremamente seguros, porque são títulos de dívida pública do governo, né? Como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo, então é muito difícil com que o governo venha dar calote nesse tipo de título, e ele traz um rendimento interessante dependendo do seu objetivo. Como nós podemos observar, são 5 títulos diferentes, cada título com um objetivo também, com um período diferente, com uma rentabilidade diferente, com um indexador diferente. Por isso é importante a gente sempre estar atento ali ao cenário macroeconômico, para que a gente possa compor da nossa carteira não apenas esses títulos, mas fazer uma composição que faça sentido para o período, para o nosso objetivo, para as nossas condições naquele momento, que vão efetivamente trazer uma proteção de nosso poder de compra e trazer uma rentabilidade superior ali àquelas que a gente obtém em modalidades mais tradicionais de investimento. Os títulos públicos eles são conhecidos por serem títulos ali onde o investidor dá seus primeiros passos no mundo de investimentos, né? Justamente pelas características bem atraentes que ele possui, por atrair muitos investidores, por ter títulos seguros, entre outras coisas, e poderem ser adquiridos também por baixa quantia, né? Então a partir de R$30 ali você já consegue adquirir alguns desses títulos, e se você tiver muito dinheiro e quiser adquirir muito título, você consegue até R$1 milhão dentro do mês corrente, né? E é importante também a gente pensar que esses títulos eles têm uma tributação diferenciada, de acordo com o tempo que a gente mantém esse título na nossa carteira. Então ele é tributado de acordo com a tabela de renda fixa regressiva, né? Ou seja,
de 0 a 180 dias, nós vamos pagar 22,5% de imposto. De 181 a 360 dias, nós vamos pagar 20% de imposto. De 361 a 720 dias, nós vamos pagar 17,5% de imposto. E de 721 dias em diante, nós vamos pagar 15% de imposto. Então isso é até um incentivo para que esses títulos possam ficar no longo prazo ali na carteira dos investidores, para que dessa forma eles tenham o benefício fiscal e dessa forma possam ter ali a vantagem de receber uma rentabilidade ali com essa isenção fiscal. Então, esses são os títulos públicos federais com suas vantagens e algumas das características deles para a composição de carteira. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido muito informativo e que tenha ajudado de alguma forma a se desenvolver e a adquirir um conhecimento um pouco maior sobre o mercado financeiro. Muito obrigado, até a próxima nesse nosso canal. Valeu, tchau, tchau!